Amém, amados? Agora vamos receber qual vai trazer a palavra para cada um e o nosso evangelista orar por ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso pastor Luiz está com a palavra. Nosso evangelista vai orar. Eu saúdo novamente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos estar orando pela palavra do Senhor. Quem quer ouvir Deus, diga glória a Deus. Amém, irmãos. Eu estou necessitando ouvir algo da parte de Deus nessa noite. Amém. E eu sei que o Senhor vai estar deixando uma palavra diretamente ao meio e ao teu coração. Amém. Vamos estar orando pelo nosso pastor, para que o Senhor se utilize da vida do seu servo, que não seja simplesmente aquilo que ele estudou, mas que seja a palavra do céu para as nossas vidas. Amém? Amém. Assim oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Mais uma vez elevamos a nossa voz a Ti em oração, Pai, para que o Senhor mais uma vez se utilize da Sua misericórdia, abra a porta da palavra nesta noite, salva nesta noite, cura nesta noite, liberta, transforma, restaura, faz aquilo que está determinado pelo céu para esta noite, onde quer que chegue a nossa voz, que não seja simplesmente palavras, mas que atinja como flecha ao coração do pecador. E onde houver alguém necessitando, Senhor, que venha receber de igual forma a porção daquilo que Tu já derramaste sobre a nossa vida, Jesus. Continua libertando, Senhor. Continua quebrando o arco dos fortes. Desbarata os projetos do inimigo. Quebra todo o coração de pedra agora. Que esta mente, esse coração, seja cativo ao ouvir a Tua voz, que venha receber e seja como uma palavra da Tua parte, que não volte vazia, Senhor, mas antes que prospere em tudo quanto o Senhor tem enviado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mais uma vez eu saúdo o povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Serei breve. Glória a Deus. No tempo de Jesus pregava sem microfone, mas não existiam esses aviões aqui passando aqui. Mas eu creio que está todo mundo ligado no céu aí. Glória. Para receber de Deus. Abra a sua Bíblia. Deixa mais para frente. Eu vou andar pelo meio do povo. Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, concede-nos a palavra nesta noite. Abre-nos a porta da palavra, para que onde chegar, Senhor, a minha voz venha trazer vida e transformação para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém.
sempre no seu lugar glorificando a Deus. Glória. Queridos e amados irmãos, é aniversário, mas é culto de rua, e esse tipo de culto me chama a atenção, me traz boas lembranças, e é o desejo do meu coração, num futuro bem próximo, eu creio que estarei mais livre para estar nesse tipo de culto. É onde nós vamos estar presentes de todas as pessoas que dão ouvido à palavra de Deus, e é o ambiente onde nós estamos constantemente sendo testados. Mas aqui nesse texto, a palavra de Deus, ela nos mostra o cumprimento de uma promessa que ainda vai se cumprir. Como assim o cumprimento daquilo que ainda vai se cumprir? Porque no meu coração e na visão que João descreve através da palavra, onde o próprio Deus ele vai dizer: escreve, pois, estas palavras, porque são palavras verdadeiras. Eu, como servo de Deus, já tomo posse dessa promessa como já cumprida na vida da igreja de Cristo. Amém. Na vida daqueles que adoram a Deus e adoram a Jesus em espírito e em verdade. Tomando posse dessa vitória, nós vamos viver nesta terra na esperança e na certeza de que há uma morada eterna preparada para aqueles que sofrem as perseguições na terra, as desolações, o abandono, o esquecimento, não é? E Paulo ele vai deixar bem claro quando ele escreve aos Filipenses que ele passa por todas essas coisas, mas ele sabe que pode passar por tudo, porque ele tem um Cristo que lhe fortalece. A igreja conhece a parte que Paulo ele vai dizer: posso todas estas coisas em Cristo que me fortalece. Mas muitas das vezes não atenta para as tribulações que o apóstolo passara no seu ministério. A partir do momento que Paulo é interceptado por Jesus no caminho de Damasco, a vida de Paulo ela muda drasticamente, ela muda significativamente. Observe que Paulo ele andava nas vestes de puro linho, com os maiores pensadores, os doutores da lei, os escribas. Paulo era um que examinava os pergaminhos e vivia em meio em debates ocultos dentro do sinédrio, em recâmaras onde só os homens importantes viviam. Trazendo para os dias de hoje, Paulo ele andava de paletó e gravata, no ar-condicionado, comendo do bom e do melhor e fazendo aquilo que ele mais amava, que era falar da palavra de Deus. Mas quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, a sua vida muda totalmente. Paulo ele passa a andar com vestes simples. Paulo ele entrava pelas portas com cartas de autorização para ser recebido em honra. Quando Paulo se encontra com Jesus, Paulo tem que ser tirado da cidade de Damasco dentro de um cesto por cima do muro, escondido. A vida dele mudou totalmente. O professor de Paulo já não foi mais doutor Gamaliel, mas passou a ser um homem simples, por nome Ananias, que lhe acolheu, orou por ele, ensinou os primeiros passos, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, ele vai dizer que, como ele aprendeu do Senhor, assim ele ensina a igreja. Mas era um caminho totalmente diferente. Paulo, ele, como cidadão romano poliglota, cientista da Torá, posso dizer assim, Paulo, ele é
totalmente desprezado quando ele liberta uma jovem de um espírito de adivinhação e é lançado dentro da prisão. E quando ele é lançado na prisão, diante da ira que aqueles homens daquela cidade, eles se levantam contra Paulo, Paulo é mandado ser preso dentro da cadeia inferior ou do cárcere interior, que era embaixo das cadeias que os homens eram presos. E Paulo, amarrado pelas mãos e pelos pés, Paulo, ele entende, a minha vida mudou totalmente. Eu vivia aquilo que ao homem é agradável viver, e agora eu vivo numa forma que ao homem é desprezível viver. Mas ainda assim, dos meus lábios só sai o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Paulo entra em comum acordo com Silas e eles começam a louvar a Deus em meio ao cárcere. Começam a glorificar o nome do Senhor no meio do cárcere. Mas quem aceita essa transformação de vida por meio de Jesus nunca será frustrado, nunca será desprezado, nunca será abandonado. A Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, quando os bichos são soltos no mundo espiritual, quando os homens da feitiçaria, eles se reúnem para se levantarem, para fazer o mal a alguém, e alguns vão dizer, é a hora dos bruxos, é a hora de as entidades entrarem em ação. É nesse momento que o Deus do céu, aleluia, o Deus de Paulo, glória a Deus, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre as potestades do ar, sobre os demônios, aquele que tem um nome sobre todo nome, aquele que bota debaixo dos seus pés a serpente. Aleluia! Ele visita o cárcere, há um grande terremoto, os cadeados são quebrados, as cadeias são quebradas, as portas são abertas e todos os presos são libertos, porque é o servo de Deus que se submeteu à mudança, à transformação e à vida de Cristo, que não é uma vida de bonança, de triunfalismo, de carro novo, de viagem de avião, mas pelo contrário, é uma vida de renúncia, de perdas das coisas da terra, mas um tesouro que é formado no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, mas o homem desfruta daquilo que já está preparado. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles chamam tanto a atenção com a unção que desce naquele lugar, que os presos, eles olham para a rua e dizem, não, na rua eu não vou ganhar nada. Eu vou onde eu estou ouvindo aquele louvor, de onde vem aquele som, de onde vem aquela voz, é para lá que eu vou. Todos se reuniram junto de Paulo. O carcereiro, desesperado, ele chega diante daquelas cadeias abertas e ele olha e diz, eu certamente morrerei, porque eu era responsável desses homens e todos fugiram e agora eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser maltratado. Mas quando ele toma a sua espada para tirar sua vida, o homem de Deus que renuncia, ele perdoa. O homem de Deus que renuncia, ele ama o próximo. O homem de Deus que muda a sua vida através de Jesus Cristo, ele não guarda o rancor. Se fosse um homem comum, dizia, deixa morrer. Esse carcereiro tem que morrer. Ele prendeu a todos nós. Mas quando aquele homem levanta a sua espada, Paulo, ele grita lá de dentro do cárcere, não faça tal mal a ti, porque estamos todos aqui reunidos. Venha participar desse culto, porque aquilo que era tristeza agora tornou-se em alegria. Venha. O que é que eu faço, Paulo? Entrega a tua vida a Jesus, rapaz, porque quando tu entregar a tua vida a Jesus, crendo você em Cristo, será salvo
tu e a tua casa. Aleluia! Numa noite que parecia ser de destruição, Paulo não estava preocupado em provar para ninguém a sua nacionalidade. Paulo não estava preocupado em mostrar que tinha cidadania romana, mas Paulo ele estava ali para cumprir o propósito daquele que lhe chamou, na certeza que iria viver neste céu, aleluia, onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais clamor, as ruas são de ouro, prepararam para os crentes que choram, e sai de sol a sol para pregar o evangelho que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para morar no céu. Esta é a promessa daqueles que vivem a vida de Cristo, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da nossa fé. Quando o mundo diz o crente está chorando, ele não entende. Quando o mundo vê o crente se arrepiando, quando ouve um louvor, ele sabe, ali é um bando de doido. Eu imagino alguém dizendo no outro dia para Paulo: por que tu não abriu tua boca, rapaz, para dizer que tu era romano? Não ia nem te prender. Aí Paulo diz: eu entendo, porque a minha comunicação é na vertical, não é na horizontal, não. Eu ouço o que vem do alto. Assim como ele escreve aos Colossenses: buscai as coisas que são do alto. E as coisas que são do alto muitas vezes nos coloca espinho no caminho, nos coloca dores, lágrimas e choro, mas para um fim maior. A dor de Paulo, os açoites de Paulo trouxe salvação dentro daquela cadeia inteira, dentro da casa do carcereiro. Houve salvação naquela casa, porque onde Jesus chega tem transformação, e Jesus ele conta com a igreja para trazer transformação. Onde a igreja pisar a planta dos pés, Satanás ele perde o poder, ele perde a força, porque o Deus que nós servimos ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Aleluia. Aí João ele diz: e eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Aleluia. Tabernáculo de Deus com quem? Com o homem. Aleluia. Com o homem, com a mulher de Deus que abriu mão da fama, abriu mão das coisas que contaminam e decidiram num dia de sábado de noite. Podia estar fazendo qualquer coisa, mas diz: não, é aniversário da irmã, eu vou chegar lá, é só pretexto, mas vai ter culto, porque onde o povo de Deus está reunido, Deus se faz presente, Deus ele participa da reunião, e a aniversariante é a irmã Sueli, mas já tem gente aqui recebendo presente do céu. Está recebendo bálsamo, sabendo que as lágrimas que você derrama hoje, lá no céu não haverão mais. Oh, glória a Deus. Tem uma cidade santa nos esperando. Oh, glória a Deus. E nós vamos ouvir a voz do Cordeiro nos chamando. E eu creio, quando a eternal trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus já vai cumprir. Oh, aleluia! Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. O coral.
voz suave há de ser pra me ouvir. Meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, Aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Quem vai? glória, Aleluia, eu espero que Jesus a me chamar. glória a Deus. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia. E nesta noite, se você ainda não tomou sua decisão em pisar nas mansões celestiais do céu, eu não vim nesta noite te prometer uma cura, porque Deus ele pode curar. Mas mesmo sendo curado, chegará o dia em que nós voltaremos ao pó, ou chegará o dia do arrebatamento do Senhor Jesus. E a cura vai ser coisa muito pequena. Eu não vim te prometer riquezas. Deus é dono do ouro e da prata e se alegra da prosperidade dos seus servos. Mas a riqueza passa, bem como todas as coisas. Mas eu vim trazer para a sua vida hoje a salvação que se encontra em Cristo Jesus, onde Ele vai escrever o teu nome no livro da vida e vai te fazer ser transformado de criatura para filho de Deus, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Uma promessa e que dentro de vós habitará o Espírito Santo, que dá os dons espirituais para suportar-vos os dias maus, para que possais ser instrumento de Deus, por onde Deus te levar. Esta é a promessa da salvação em Cristo Jesus. E se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. É um dia festivo e a festa pode ficar maior ainda, porque quando uma alma se rende ao Senhor, a festa no céu, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro e Jesus ele não quer perder você. Se você quiser aceitar Jesus, a porta está aberta, a decisão está em suas mãos. Ao final desse culto, a responsabilidade passa a ser sua, nossas mãos estarão limpas, mas a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada em nome de Jesus. Alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Não havendo, que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade. A palavra está com a irmã Sueli, em nome de Jesus. A melhor coisa E eu já fiz.